Olá a todos, todas e todes. Agradeço a acolhida muito calorosa, doutora Henriqueta, minha querida amiga, uma grande lutadora do Sistema Único de Saúde, das PICs no Sistema Único de Saúde. A sua energia, ela é revigorante para nós que estamos nessa caminhada. Então, agradeço muito a oportunidade de estar participando desse evento tão carinhosamente organizado pela equipe das PICs de Vitória. Reconhecer que é um evento que tem uma história de 8 anos, brindar tudo que o SUS pode oferecer de melhor, assim, né, para a população, para a população brasileira. O SUS é nosso, né? O SUS é da população brasileira. Então, parabenizo muito o evento por toda essa trajetória e pela organização muito bem feita. Então, a nossa conversa de hoje é sobre o cuidado aos trabalhadores da saúde a partir de uma rede colaborativa de apoio que foi criada, então, durante a pandemia. Eu sou Daniela D'Alegrave, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vou me apresentar brevemente, só para vocês conhecerem um pouco da trajetória. Eu fiz um doutorado em educação e tenho formação em especialista em acupuntura e residência em saúde da família e comunidade. Atualmente eu integro a gestão da ABENA, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros de Práticas Integrativas, que tem uma trajetória de oferta de cursos e militância, né, pelas PICs do Sistema Único de Saúde, PICs multiprofissional, não só da enfermagem, então a gente tem essa trajetória. Atualmente eu também coordeno essa rede colaborativa que eu vou apresentar para vocês junto com outras pessoas. Faço parte do GT, Grupo de Trabalho de Racionalidades Médicas e Práticas Integrativas da Abrasco, e represento a ABENA como suplente na Comissão de Promoção da Saúde e Práticas Integrativas do Conselho Nacional de Saúde. Bom, a nossa rede colaborativa, então, é uma ação interinstitucional que foi agregando algumas instituições na coordenação ao longo do período, né, e também fomos sendo chamados a representar as PICs e o cuidado aos trabalhadores em diferentes frentes. Atualmente, então, nós temos 6 instituições que coordenam o programa, que é o LABESE, que é um laboratório de pesquisa da Unicinos, que é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul. Todas as instituições são daqui do Rio Grande do Sul, né? Um projeto de extensão da Universidade Federal da Fronteira Sul, a LEPIX, que é a Liga de Espiritualidade e Práticas Integrativas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o projeto coordenado por mim, projeto de extensão, que se chama Sustenta PIX, numa ideia de que a gente precisa pensar em modos de inserir as práticas integrativas no Sistema Único de Saúde, mas que o Sistema Único de Saúde também precisa pensar em financiamento e sustentação para essas práticas integrativas que já acontecem, né? Então, indução e sustentação do que já existe. Nós temos também, na coordenação do nosso projeto, a coordenação de práticas integrativas da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e a coordenação de práticas integrativas da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Bom, essa rede, ela surge a partir de uma visualização da situação de saúde do país, do mundo, na verdade, né? Do tamanho do vírus, né, que é gigante, se considerarmos os efeitos que ele tem, né, em toda a sua magnitude, não só nas questões clínicas, mas nas questões econômicas, sociais, enfim, e uma série de questões que ele interfere. Então, foi olhar para essa situação e se perguntar, né, o que a gente
dentro da saúde pública, o que a gente pode fazer para dar conta dessa situação, como a gente pode contribuir para que essa situação seja enfrentada da melhor maneira, né? Ainda temos uma discussão, né, desde o início da pandemia, mas agora também cada vez mais se faz forte no Brasil, da Covid ser considerada uma doença ocupacional, né? Ainda há dúvidas sobre essa categoria, que é tão importante para amparar, né, os profissionais da saúde. Também tivemos, no início da pandemia, uma situação de hostilização dos nossos profissionais de saúde, em que eles foram culpados pela população, por alguns grupos, enfim, né, sobre a transmissão do vírus, né. Também temos a situação de profissionais de saúde que precisam se afastar dos seus familiares para que consigam continuar suas atividades laborativas, né, pelo risco de transmissão do vírus aos seus familiares idosos ou pelas crianças que às vezes precisam de um cuidador em tempo integral e que esses profissionais, por terem que estar parte do tempo no seu trabalho e não poderem estar com os seus filhos, então precisaram delegar esse cuidado dos seus filhos para outras pessoas e afastaram assim, né, dos seus familiares. Também temos jornadas de trabalho exaustivas, né, dos nossos profissionais de saúde, ou porque estamos tendo muitos afastamentos por doença, pela própria Covid, né, ou por questões relacionadas, né, à saúde mental, à sobrecarga de trabalho, ao burnout, enfim, né. Então, jornadas de trabalho muito exaustivas nos nossos profissionais de saúde. Em alguns momentos dessa pandemia também vivenciamos faltas de equipamento de proteção individual ou algumas burocracias para adquirir equipamentos de proteção individual em alguns lugares do país, né? E olhando para uma situação mais ampliada, né, não só para os profissionais de saúde como trabalhadores, mas como cidadãos, né? Vivenciando o enfrentamento da pandemia de modo ineficaz no país, né? De modo que a gente não consegue estabelecer medidas de proteção que sejam cumpridas por toda a população. Então, este foi o cenário em que a gente estabelece a organização do programa, tá? Ao mesmo tempo, a gente começa a estudar lá, né, em janeiro, fevereiro, a gente começa a estudar a situação de outros países, especialmente da China, e como estavam fazendo o enfrentamento. Eu tive colegas que tiveram no Brasil o ano passado, colegas chineses, então que passavam informações em tempo real de como estava a situação lá. Então a gente estudou bastante isso para tentar pensar como é que a gente estabelecia essa nossa rede, né? Ou como é que estabelecia essa nossa proposta de cuidado aos trabalhadores da saúde. Ao mesmo tempo, a gente começa a olhar para situações semelhantes que foram se constituindo meio que ao mesmo tempo, né? A Riqueta referiu que nós fomos o primeiro, mas fomos, mas acho que foi tudo meio ao mesmo tempo, assim, outras instituições ao mesmo tempo, né? Tal como a Rede Cuidar Enfermagem em Pernambuco, que agora é Rede Cuidar Saúde, o projeto Aquecer, Acolhendo Quem Cuida, de Lagarto, né, que oferece práticas integrativas presenciais para os trabalhadores da rede de atenção à saúde. A área técnica das PICs de São Paulo, que fez uma adequação também dos seus atendimentos para cuidar dos seus trabalhadores. E aqui no Rio Grande do Sul, então, a gente tem a rede de educação em saúde coletiva e a rede virtual, a Revira, né, que era a rede virtual de aprendizagem, que é um dos dispositivos da rede de educação em saúde coletiva, e que durante a pandemia, então lá em março, foi se reestruturando para ofertar teleatendimento.
Tanto a rede de educação e saúde coletiva quanto a Revira, então, elas são estabelecidas em resolução de comissão intergestores bipartite de 2013 e atualizada em 2017, e ela prevê dispositivos de intercâmbio, né, para fortalecer a educação em saúde coletiva dentro do Sistema Único de Saúde. Ela é uma rede, então, regionalizada, prevê, né, fortalece a regionalização, a descentralização, a participação, a cooperação e a articulação solidária no Sistema Único de Saúde. Então, até o início da pandemia, se concentrava mais em experiências de educação, né? O que uma equipe poderia ensinar a outra equipe, né? O que uma equipe precisava aprender e precisava de apoio que pudesse ser ofertado por outra equipe. Então, com o início da pandemia, a Revira começa a se voltar para fazer redes de teleatendimento, né? Um dos pressupostos é esse, que não seja nada presencial, que seja tudo à distância, respeitando uma das formas de enfrentamento da pandemia, que é manter o distanciamento. Então, a Revira, ela é uma rede que congrega várias redinhas, né? E a gente quando começa a conversar com eles para estabelecer o nosso projeto, né, que se chama Rede Colaborativa PIX, a gente vai se perguntando qual é o papel da universidade, né? Como a universidade pode ajudar no enfrentamento dessa pandemia ou sindemia, como a saúde coletiva tem reivindicado uma atualização do termo, considerando que só enfrentar as questões clínicas relacionadas ao vírus não serão suficientes para a gente aplacar os efeitos de todo esse contexto que a gente está tendo, com várias questões relacionadas à economia, enfim, à habitação, a outras questões que as pessoas estão tendo, a perda de emprego, né, com relação ao vírus, né. Então, quando a gente se constitui como uma redinha, né, que a gente diz que é uma redinha dentro da rede, né, a nossa rede colaborativa Pix, então, ela intercala com outras redes. Uma delas é o projeto Gradiva, que tem foco em cuidado de mulheres em situação de violência. Também tem uma rede específica que está monitorando e acompanhando e fazendo consultorias relacionadas à prevenção do suicídio, que foi uma questão que aumentou bastante, né, durante esse período. A Revira, ela também faz cadastro de ativistas e movimentos populares. Essa redinha ainda está em teste, né? E ainda não se sabe muito bem como é que ela vai funcionar, mas foi uma demanda que apareceu também em função da pandemia. Ela oferece teleatendimentos clínicos e teleatendimentos em saúde mental também. Tá? Então, a gente faz interface com essas diferentes redes dentro da Revira. Em função de algumas campanhas que a gente fez, em maio nós fomos chamados pelo Conselho Nacional de Saúde para integrar a campanha Proteger o Trabalhador e a Trabalhadora é Proteger o Brasil. E aí, a partir disso, então, lá em março, quando a gente começou o programa, a gente tinha uma abrangência estadual aqui no Rio Grande do Sul, e a partir desse chamamento do Conselho Nacional de Saúde, nós abrimos, então, para teleatendimento para profissionais de saúde e estudantes também, né, da área da saúde, de todo o país. Então, aí é o nosso slogan, né, dizendo que agora somos para todo o Brasil. Bom, então, falando mais especificamente da nossa redinha, a gente tem aqui, talvez, quem tiver dificuldade de visualizar, abaixo da imagem, do lado direito, tem 4 setinhas em formato de uma cruz,
Quem quiser pode aumentar a sua tela para visualizar melhor a nossa tela do site. Os profissionais de saúde, então, e estudantes de saúde que querem procurar atendimento na Revira, mas não só esses, né? Qualquer pessoa da população pode pedir o seu atendimento. A única restrição que nós temos é para a rede colaborativa Pix. As outras redinhas que fazem parte da Revira, elas são abertas para qualquer pessoa, né? Então, procura o seu atendimento no site revirasaude.com. Aqui, acho que vocês conseguem ver o meu mouse, né? Tem um link que é Quero consultar com um profissional de saúde, clique aqui. Então, quando clicar neste ícone, a pessoa vai ser direcionada para a solicitação dos atendimentos. Ao mesmo tempo que os terapeutas que querem se cadastrar e colaborar, né, com ofertas de práticas integrativas, podem fazer o seu cadastro nesse ícone do clique aqui para colaborar, tá? É no mesmo lugar, então, né? E a gente faz toda uma análise do cadastro, avalia a certificação, né? Se a pessoa tem habilitação para exercer a prática integrativa que ela está se oferecendo para fazer o teleatendimento. Bom, aí quando clica lá naquele quero solicitar um atendimento, vai para essa página aqui em que tem uma explicação um pouco melhor, de que não há limites de atendimento, a pessoa pode solicitar quantos atendimentos ela quiser, né, em diferentes práticas. Por exemplo, ela quer fazer um atendimento com um psicólogo e quer fazer um reiki, né? Ou ela quer fazer um reiki e uma terapia floral, enfim. Alguns profissionais fazem as duas coisas, né? Temos psicólogos, por exemplo, com habilitação em Pix, mas ela pode pedir mais de um atendimento para diferentes profissionais, se for o caso, tá? Também as pessoas não precisam se cadastrar para solicitar o atendimento, né? Isso difere um pouco das outras redes semelhantes que fazem atendimentos para profissionais de saúde, né? Quando ela clica ali atendimentos online gratuito com profissionais de saúde, ela mesma vai procurar o seu atendimento, tá? Então, ela não fica dependente de alguém que faça o seu agendamento. Quando clica ali, então, vai para essa outra página, em que tem a proposta de avaliação dos atendimentos, que não é obrigatória, né? Quem quiser avaliar depois o seu atendimento. Tem possibilidades de olhar outras iniciativas de apoio. Novamente, a Gradiva, né, ela está em vários lugares do site, né, ofertando a possibilidade de cuidado para mulheres em situação de violência. E abaixo, então, tem uma busca livre, em que a pessoa pode procurar pelo nome do profissional, por exemplo. Algum colega meu consultou com a Daniela, né, da Grave, e aí eu quero consultar com ela também. Então, eu posso procurar o contato dessa terapeuta pelo nome, né? Ou posso procurar pela profissão. Quero consultar com um terapeuta ocupacional, quero consultar com um arteterapeuta, enfim, né? Posso procurar pela formação, quero consultar com alguém que tenha formação em dança circular, alguém que tenha formação em terapia comunitária integrativa, né? Posso procurar por área de disponibilidade, né? O terapeuta disse que poderia fazer hipnose, poderia, enfim, na sua descrição lá, né? Posso procurar por idiomas também, né? Porque reconhecendo que o país tem algumas comunidades, conhecendo que o país tem algumas comunidades de imigrantes, né? Então foi possibilitado que os terapeutas manifestassem os seus idiomas reconhecidos para que pudessem ofertar esse tipo de atendimento. Então, se eu quero ser atendido por alguém que fale espanhol, para eu entender melhor, eu posso procurar ali quais profissionais têm essa disponibilidade de atendimento.
e posso procurar pelos meios de contato, então, que o profissional quer ser contatado, né? Por e-mail, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por telefone, enfim, tá? Bom, aqui é o nosso mapa, então, que vocês podem ver todos os profissionais que estão disponibilizados pela Revira todo, tá? Não é só os de práticas integrativas. E então vocês veem que tem profissionais em vários lugares do país. Aí cada bolinha, cada cor significa um tipo, né, de profissional. E o nosso azulzinho, então, que é a maioria, são os que ofertam práticas integrativas. Nós temos mais de 100 terapeutas cadastrados no momento. São atendimentos voluntários, né, teleatendimentos, todos mediados por plataformas digitais. E os atendimentos são para profissionais e estudantes da área da saúde, entendendo profissionais da saúde no conceito ampliado, né? Em todos aqueles que estão no serviço de saúde, os da higienização, da recepção, da segurança, enfim. Bom, como modalidade de atendimento, a gente iniciou com modalidade de atendimento individual e a gente percebeu a necessidade de atendimentos de equipes, né? Equipes que estavam em sofrimento pela situação da pandemia. Desculpe, alguma coisa está me dando alergia aqui. Então, a gente iniciou esses atendimentos das equipes também, porque os próprios colegas, as profissionais que estavam sendo atendidos referiam, então, que seus colegas estavam em sofrimento. E às vezes não eram questões individuais, às vezes eram questões do processo de trabalho, para que pudesse dar conta da situação de, enfim, ou da falta de EPI, ou da organização do serviço para manter o distanciamento, ou para instituir algumas organizações relacionadas enfim, a uso de máscaras, lavagem de mãos, e com os usuários, né? E que isso tudo estava causando algum estresse no processo de trabalho. Então, começaram a ser solicitados atendimentos em equipe. A gente tem, então, uma série de possibilidades de atendimentos, né? Algumas que não estão na nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, algumas muito novas, né, enfim, mas que podem ser acessados por meio da nossa rede. Esse aqui talvez também fique um pouco difícil de visualizar, quem quiser pode aumentar também. Bom, aqui a gente listou os principais motivos de atendimento, né? De todos os atendimentos realizados na Revira, 64% representam os atendimentos de Pix. E aí só eu gostaria de fazer uma ressalva que a Revira ela não exige que haja registro de atendimento pelo site, né? Claro que cada profissional precisa fazer o seu registro de atendimento, mas esse registro que gera números, né, ele não é obrigatório pela rede, pela Revira. Tá? A gente estimula que os nossos terapeutas façam esse registro, até para que a gente possa produzir relatórios, né, e demonstrar para os gestores a importância do cuidado de PICs para os profissionais de saúde, no Sistema Único de Saúde, né, o tempo que isso leva, o custo possível, né? Enfim, né? Porque tem horas profissionais, tem o tempo, tem a internet, enfim, tem a tecnologia utilizada, né? Então é importante poder gerar relatórios que digam sobre que tempos são esses, né? Que quantidades são essas, quais necessidades são essas, né? Então, desses motivos de atendimento, muitos deles são relacionados a questões de saúde mental. Eu
tentei grifar esses, né, que são mais relacionados, embora todos tenham alguma relação, né, interface com a questão da saúde mental. E claro, problemas que são já de mais de longa data, né, dores crônicas, por exemplo, que acabaram se acentuando por toda a situação vivenciada. Como tipos de atendimento, a nossa rede oferece tantos atendimentos síncronos, né, ao mesmo tempo, quanto assíncronos. Os profissionais podem solicitar atendimento por telefone, por exemplo, ou por uma videoconferência como essa que a gente está fazendo, e fazer um atendimento ao mesmo tempo, né? Mas também pode ser durante o seu processo de trabalho, em que ele que o terapeuta encaminha alguma ficha de coleta de sinais e sintomas, ele preenche a hora que ele consegue, devolve para o terapeuta junta, né, faz mais algumas perguntas e assim eles vão constituindo os atendimentos. E aí eu gostaria de frisar que uma questão muito importante no início do nosso projeto foi que o coordenador das PICs do Estado enviou uma comunicação para as unidades de saúde, né, para as secretarias de saúde do Estado, sugerindo que, se houvesse possibilidade, as unidades de saúde tivessem salas reservadas, né, que garantissem o sigilo, enfim, se possível com computador e acesso à internet, para que os profissionais pudessem realizar os seus cuidados durante o seu turno de trabalho, né? Isso foi uma atitude muito importante para o estabelecimento de início de alguns cuidados, de alguns tratamentos, né? E isso também requereu que a gente fizesse uma conversa com os nossos terapeutas para que adaptassem um atendimento, se fosse realizado durante o horário de trabalho, para um tempo menor, né? Que fosse um primeiro contato, mas que fosse a possibilidade de abrir uma conversa com aquele profissional de saúde que estivesse, então, durante o seu processo de trabalho, requerendo o seu cuidado, né? A gente tem alguns canais de divulgação, e aí a gente convida vocês a nos seguirem, né? No Instagram e no Facebook, se chama Rede Colaborativa Pix. E a gente não faz só teleatendimentos, embora esse seja o principal do projeto, né? A gente produz materiais educativos, a gente faz reuniões mensais com os nossos terapeutas para suporte científico, com discussão de artigo, com integração com as outras redinhas lá, né? A gente teve uma reunião sobre mulheres em situação de violência, porque, por exemplo, nosso terapeuta podia estar atendendo tanto um profissional de saúde uma mulher que estivesse em situação de violência, quanto um profissional de saúde que estivesse cuidando de outra pessoa em situação de violência, né? Então, a gente fez essa interface com a outra rede. A gente trabalha também em vários canais de divulgação e de comunicação do projeto. A gente também tem um outro Instagram, que é esse do Laboratório de Yoga no SUS, que está se constituindo ainda, que é um projeto que vai ter início, meio e fim, né? Mas numa ideia de explicar para as pessoas o que é yoga e como ela pode ser praticada no Sistema Único de Saúde. Estamos encaminhando para o fim. Lembrando das nossas redes sociais e convidando vocês também, se quiserem solicitar os seus atendimentos, podem solicitar por meio do site revirasaude.com. Aqui a fotinha dos nossos terapeutas, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade de atenderem pelo nosso projeto, de estarem disponíveis para fazerem várias atividades, inclusive tivemos atividades práticas coletivas durante o Congresso da Rede Unida, que se realizou no último feriado, né, no último final de semana. Então, a gente ofertou práticas coletivas por meio dos nossos terapeutas,
que integrou a programação do Congresso. E assim a gente tem várias atividades, a gente faz lives, em geral 1 ou 2 por mês, enfim, a gente faz várias coisas e a gente conta muito com a participação deles. Muito obrigada, deixo meu contato então e fico disponível agora para a gente conversar um pouco mais.